Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui nessa noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E é um prazer imenso que estamos aqui nesse dia adorando o nome do Senhor Jesus. Temos essa liberdade de estar engrandecendo o nome dele. E você possa estar também fazendo isso aí na tua casa, amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradeço, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez adorando o Teu nome, engrandecendo esse nome todo precioso. Que venha, meu Pai, estar derramando bênçãos em nossos lares nesse momento, Senhor Deus. Que possamos estar cada dia mais apegado a Ti, Senhor Deus. Mais do que nunca possamos, meu Pai, estar adorando o Teu nome, buscando a Ti nos nossos lares, Senhor Deus. Que venha, meu Pai, estar conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém, Deus. É o melhor.
Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços é o melhor lugar. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade e leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade e leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver a tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Jesus, vem me abraçar, em ti vou repousar. Nos teus braços é o melhor lugar. Nos teus braços
os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou, Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. A graça e a paz, igreja. Amém. Em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite mais uma vez para adorar o nosso Deus, celebrar ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela sua bondade, pelas suas misericórdias. E nessa manhã, enquanto eu estava meditando na mensagem dessa noite, o Senhor colocava no meu coração para compartilhar com os irmãos que Deus está com você. Deus está com você, irmãos, independente da situação, independente da circunstância, Deus está com você. Você precisa ter essa certeza no seu coração, você precisa ter essa convicção no seu coração de que Deus, Ele não te abandona, independente do momento a qual você esteja vivendo agora. E quando nós temos essa certeza no nosso coração, nós lançamos fora o medo, nós lançamos fora a insegurança, nós lançamos fora as incertezas, porque nós sabemos que Deus está conosco. É por isso que o salmista, ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E por que eu não temerei mal algum? Porque Tu, Senhor, estás comigo. Tu, Senhor, estás comigo. O Senhor está com você, meu irmão. Tenha essa convicção, essa certeza no seu coração. Eu quero deixar essa mensagem para você. Você ter essa certeza que Deus está com você. Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não te deixa sozinho. Ele está com você. Amém? Em nome de Jesus, guarda no teu coração essa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma mensagem. E o tema que Deus colocava no meu coração é que essa noite eu quero falar sobre a glória do Evangelho. A glória do Evangelho de Cristo. A glória do Evangelho de Cristo. Existe
uma confissão de fé, o credo apostólico, que eu não sei se todos conhecem, mas era uma confissão de fé usada pela igreja antiga para ensinar os novos membros. Aqueles que se convertiam e se achegavam a Cristo, era ensinado a eles essa confissão de fé, porque nela está contido aquilo que nós cristãos acreditamos, aquilo que nós cremos. Ela vai falar que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Ela vai dizer que nós cremos em Cristo, e cremos em Cristo, esse encarnado, esse Cristo que veio em carne. Esse credo apostólico, ele fala pouco a respeito do Espírito Santo, mas ele cita o Espírito Santo e revela assim então a nossa crença na Trindade. Ele fala também que nós cremos na Igreja Universal, na Igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. E ele diz que nós cremos na remissão dos pecados, no perdão dos pecados. E eu queria iniciar essa mensagem perguntando para você se você crê nisso, se você acredita nisso, se você acredita verdadeiramente no perdão dos pecados, se você tem essa convicção dentro de você do perdão dos pecados. E é importante, eu quero falar a respeito disso porque é importante que você tenha essa certeza, é importante que você tenha essa convicção, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Quando nós pegamos o livro de Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer para nós que todos pecamos, todos nós pecamos, não há um justo sequer. Não há um só que seja justo diante de Deus. Todos pecamos, todos somos pecadores. E porque somos pecadores, estamos separados da glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque nós herdamos uma herança do nosso pai Adão. Nós herdamos dele essa natureza pecadora, nós herdamos dele essa condição de pecado, e essa condição de pecado fez de nós escravos, nós somos escravos do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço a todo momento. E quando o apóstolo Paulo ele cita isso, ele está revelando uma condição do homem escravo do pecado, incapaz de fazer o bem que quer, e o mal que não quer, ele faz. Essa é a nossa condição, e essa é a herança que nós recebemos do nosso pai Adão. E essa condição fez de nós pecadores. Nós nascemos em pecado. É por isso que o rei Davi, ele vai dizer no Salmo de número 51, ele vai declarar a respeito dele que em iniquidade ele foi gerado e em pecado ele foi concebido. Davi ele está dizendo a respeito da sua concepção. Nós nascemos em pecado, nós fomos gerados em pecado. O homem ele é pecador, a sua natureza é pecadora. E o homem ele é pecador desde o seu nascimento, desde pequeno. Ainda que Jesus ele tenha nos dito que nós devemos ser igual a crianças, e eu creio nisso, nesse ensinamento. Eu creio porque a criança ela tem uma capacidade de perdoar, de não guardar mágoa, de não guardar rancor. A criança ela tem uma capacidade de se relacionar que nós não temos.
nós não temos. Mas a verdade é que, ainda crianças, nós podemos ver em uma criança que ela é pecadora, É só você pegar uma criança que esteja brincando ali com os seus brinquedos, e ela está brincando ali e tem um brinquedo que está de canto, está jogado, e ela não está se importando com aquele brinquedo, ela não liga para aquele brinquedo. Mas se a gente pegar uma outra criança e der aquele brinquedo na mão de uma outra criança, você vai ver o escândalo que ela vai fazer. O escândalo que ela vai fazer. Ainda que ela não saiba nem mesmo falar ainda, pelo fato da outra criança ter pego o seu brinquedo, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai brigar, porque ela não quer que ninguém mexa nas suas coisas. Então a gente percebe que, ainda pequeno, nós somos capazes de comportamentos que revelam a nossa natureza pecadora, que revelam que nós somos pecadores, E a verdade, irmãos, é que nós possuímos essa natureza, e se nós formos sinceros, ao olhar para a palavra de Deus, nós veremos que não existe um único mandamento da palavra do Senhor que nós não temos transgredido. Não há nenhum mandamento que eu e você não temos desobedecido. Nós temos desobedecido cada um dos mandamentos do Senhor, porque nós somos pecadores. E aí você pode dizer assim para mim: mas pastor, você está falando aí que nós transgredimos os mandamentos do Senhor, mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos matar, e eu nunca matei. Esse é um pecado que eu não cometi. Só que a Bíblia, ela nos revela, irmãos, que nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Nós seremos julgados não só por aquilo que fazemos, não só por aquilo que falamos, mas também por aquilo que pensamos. E quando Jesus, ele veio, ele revelou isso aos fariseus, porque os fariseus achavam que eles eram homens justos, que eles eram homens que obedeciam aos mandamentos do Senhor. E quando Jesus, ele veio, ele complicou a vida dos fariseus, porque ele falou para os fariseus: olha, vocês conhecem o mandamento, não matarás. Eu, porém, vos digo, se vocês se irarem contra um dos seus irmãos, vocês já cometeram pecado. Se vocês apenas se irar contra uma pessoa, se você se irar contra alguém, você já cometeu um assassinato dentro de você. E aí Jesus, ele estreita mais. Jesus, ele deixa ainda mais complicado a nossa situação, e é por isso que nós somos transgressores da lei de Deus. É por isso que nós temos desobedecido os mandamentos do Senhor, E uma das maiores mentiras que Satanás, ele tem espalhado, é que o homem, ele é capaz de achar alternativas, caminhos, para que ele possa fugir da condenação do seu pecado. A maior mentira que Satanás tem usado para enganar pessoas é fazer com que elas acreditem que existem caminhos alternativos para que elas possam alcançar o perdão dos seus pecados, para que elas possam fugir da condenação dos seus pecados. Um desses caminhos alternativos que tem sido ensinado, que trouxe uma falsa crença que as pessoas podem dessa maneira fugir da condenação do pecado, é a ideia do purgatório.
a ideia do purgatório, que é um lugar intermediário, um lugar aonde você vai após a morte, e ali você vai purgando os seus pecados, você vai se purificando, e depois que você se purifica, depois que os seus pecados são purgados, você então pode ir para o céu, você pode ir então para a morada eterna. Mas isso é uma mentira, porque o purgatório não é um ensinamento da palavra de Deus, não está contido na palavra de Deus, não há nada que aponte para esse caminho. Uma outra mentira que é muito também ensinada por aí, e muitas pessoas acreditam nessa mentira, é a possibilidade de reencarnação. É a possibilidade dessas pessoas voltarem para se corrigirem, para se tornarem pessoas melhores, para poder fazer aquilo que elas não fizeram na vida passada. E isso também é uma mentira de Satanás, que tem feito muitas pessoas acreditarem nessa mentira como um caminho alternativo para fugirem da condenação dos seus pecados. Mas a grande verdade, meu irmão, é que não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade do homem, após a morte, retornar, reencarnar, para poder ter a chance de se tornar uma pessoa melhor, para poder se corrigir dos seus erros de uma vida passada. Não existe isso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, ele vai declarar que ao homem está destinado morrer uma única vez e após isso enfrentar o juízo. Ao homem está destinado morrer uma única vez e após isso enfrentar o juízo. E quem é que ordenou? Quem foi que ordenou que o homem deva morrer uma única vez? Deus ordenou assim. Deus ordenou que o homem viva uma única vez e após isso, após a sua morte, ele deve comparecer diante de Deus para ser julgado. Depois da morte vem o juízo. Depois da morte vem o juízo. Então, a grande verdade, meu irmão, é que não existe purgatório, não existe essa chance de você retornar por uma nova oportunidade. A grande verdade é que ou nós somos perdoados dos nossos pecados, ou nós estamos diante de uma condenação eterna. Ou nós estamos destinados ao sofrimento eterno. É por isso que essa crença, esse entendimento sobre o perdão dos pecados é tão importante. É por isso que você precisa ter essa certeza no seu coração, essa certeza de que você é perdoado por Deus. Porque se nós não tivermos essa convicção, se nós não recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados, nós estamos debaixo de condenação eterna, de sofrimento eterno, de sofrimento eterno. Mas nós só podemos ser perdoados dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados, como Isaías foi, se nós reconhecermos que somos pecadores, como Isaías reconheceu. Eu vou repetir para você. Nós só podemos ser purificados dos nossos pecados, como Isaías foi, se reconhecermos que somos pecadores, como Isaías reconheceu. Quando Isaías reconhece a sua condição de pecador, ele é então purificado dos seus pecados. Ele recebe a purificação dos seus lábios, ele é purificado diante de Deus. Isaías, ele reconhecia que ele era um pecador, que carecia do perdão de Deus, que precisava ser purificado por Deus. Esse mesmo profeta, ele vai dizer no capítulo 64 do seu livro, que as nossas justiças diante da justiça de Deus,
desse Deus que é santo, desse Deus que é santo, santo, santo. Isaías vai dizer que a nossa justiça, diante da justiça desse Deus, são como trapos da imundícia. Isaías era alguém que reconhecia a sua condição de pecador. A primeira coisa que nós precisamos para receber o perdão dos nossos pecados e ser purificados por Deus é fazer como Isaías e ser capaz de reconhecer a nossa condição de pecador, ser capaz de reconhecer que somos pecadores e precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Precisamos ser perdoados dos nossos pecados. E é quando você tem esse entendimento, é quando você compreende que você é um pecador, que você herdou essa natureza pecadora, que você nasceu em pecado, que você precisa do perdão dos seus pecados. É quando você se coloca diante desse Deus santo e você reconhece a sua situação de homem miserável por causa dos seus pecados. É nesse momento, irmãos, que nós entendemos então a glória do Evangelho. A glória do Evangelho. E o que é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho é quando nós entendemos que esse Deus que nós cremos, Ele desceu, irmãos, a um nível tão baixo. A um nível tão baixo, Ele veio num lugar aonde nós estávamos, nessa condição de pecadores. Deus, Ele desceu nessa condição tão baixa e Ele nos pegou pelas mãos e ofereceu para nós a cura dessa doença. Ele desceu sem se contaminar, Ele desceu sem ser influenciado por esse ambiente de pecado. Ele desceu nessa condição tão baixa e Ele ofereceu a nós a cura dessa doença terrível chamada pecado. E essa é a glória do Evangelho. Essa é a glória do Evangelho. Jesus, Ele se apresenta como de diversas maneiras. A gente vai ver que Ele se apresenta como um Deus de milagres. Um Deus que é capaz de transformar a água em vinho. Um Deus de milagres. A gente vai ver que Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele se apresentou como o Deus que cura. Porque Ele curou diversas enfermidades. Ele curou o paralítico. Ele restaurou a vista do cego. Ele fez o mudo falar, Ele expulsou demônios. Ele é o Deus da cura, Ele se apresenta como o Deus da cura. Jesus, Ele se apresenta como o Deus da provisão. Quando Ele multiplica os pães diante de uma multidão faminta, Ele se revela como o Deus da provisão, o Deus que proveu o maná no deserto, o Deus que tirou a água da rocha, é o Deus agora que multiplica pães e alimenta uma multidão. Ele se revela como esse Deus da provisão. Mas com certeza, irmãos, a revelação mais bela, a revelação mais linda de Jesus foi que Ele se revelou a nós como um Deus que perdoa pecados. O Deus que perdoa pecados. Jesus, Ele se revela como esse Deus enviado aos pecadores para perdoar pecados. Para perdoar pecados. Jesus, em um certo momento, estava numa casa pregando, e a multidão descobre que Jesus estava em casa, e todos vão para lá, porque Jesus realizava muitos milagres, e eles enchem a casa para ouvir Jesus, para receberem milagres.
E Jesus está ali ensinando aquela multidão dentro de uma casa, e já não havia mais espaço, não havia maneira de acessar a presença de Jesus por causa da grande multidão ali. Então a palavra de Deus diz que 4 amigos trazem um paralítico na sua cama e descem esse paralítico pelo telhado. E quando eles descem esse paralítico pelo telhado, diante da presença de Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus então olha para aquele paralítico e Jesus diz o seguinte: perdoados estão os seus pecados. E quando Jesus, irmãos, ele diz essa frase, perdoados estão os teus pecados, ele está se revelando como esse Deus perdoador, esse Deus remidor, esse Deus que veio para perdoar pecados, para perdoar os pecadores. E os fariseus ficam inquietos, os fariseus começam a murmurar. A palavra de Deus diz que os escribas começam a dizer: mas quem é esse? Quem é esse para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, conhecendo o coração deles e o que eles estavam murmurando, Jesus se apresenta: exatamente, eu sou o Deus que perdoa pecados. Porque o que é mais fácil? Dizer para esse homem: perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele: pega o seu leito, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu agora te digo: pega o seu leito, levanta e anda. E aquele homem é curado. Aquele homem é curado. Aquele paralítico começa a andar e Jesus se revela como esse Deus perdoador, esse Deus perdoador. Essa, para mim, é a maneira mais linda. É a maneira que Jesus se revela, e essa maneira é a maneira mais linda. É a maneira que nós mais necessitamos. Um Deus que perdoa pecados. Um Deus que perdoa pecados. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, porque quando você começa a ler o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele começa dizendo que Jesus está sentado no meio de pecadores. Jesus está sentado no meio de pecadores, no meio de publicanos. E Jesus não está só sentado, Jesus está comendo com eles. E quando os fariseus, os escribas, veem Jesus sentado no meio de pecadores, eles começam a murmurar, eles começam a questionar como que ele se assenta no meio desses homens publicanos, pecadores, homens de má fama. Como que ele se assenta no meio desse tipo de pessoas? E quando Jesus, ele percebe a murmuração dos fariseus, dos escribas, Jesus propõe para eles e começa a falar então 3 parábolas. E essas parábolas, elas são tremendas, porque elas revelam esse Deus que perdoa pecado. Essas parábolas revelam a glória do Evangelho, a beleza do Evangelho. Ela revela um Deus que perdoa pecados. E a primeira parábola que Jesus ele conta é a parábola da ovelha perdida. E Jesus, após a murmuração dos fariseus a respeito dos pecadores, aonde Jesus está no meio, Jesus começa a dizer: qual de vós, se tivesse 100 ovelhas e uma se perdesse, não deixaria as 99 e sairia para buscar a ovelha perdida? E aí Jesus conta essa parábola e ele fala que o homem que saiu para buscar a ovelha perdida, tendo encontrada, quando voltou para casa, chamou os vizinhos, chamou os amigos e fez uma grande festa e se alegrou porque encontrou a ovelha perdida. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos, para os fariseus? Jesus está dizendo para os fariseus que Deus ele veio não apenas ao encontro dos pecadores, mas quando ele encontra um pecador que se arrepende, ele diz ainda que há festa nos céus.
A festa nos céus. Jesus está dizendo, olha, da mesma forma, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. A festa nos céus. Irmãos, os céus celebram quando um pecador se arrepende. Os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Esse Deus que veio ao encontro dos pecadores e Ele perdoa pecados, Ele celebra quando um pecador se arrepende. Quando um pecador, ele vem até Jesus reconhecendo a sua condição e que precisa do perdão. A festa nos céus. E aí Jesus então propõe a segunda parábola. E Jesus conta então a parábola das dracmas perdidas. E Jesus conta que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E quando ela perde essa dracma, ela começa então a procurar, ela ilumina, ela varre a casa. E quando ela encontra a dracma perdida, Jesus ele vai dizer a mesma coisa que ele disse na parábola da ovelha perdida. Ele diz que essa mulher chama as amigas, chama as vizinhas para se alegrarem com ela, porque ela encontrou a dracma perdida. E aí Jesus olha para os fariseus e diz, da mesma maneira, quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram no céu. Ah, meu irmão, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Jesus está dizendo, olha, os céus se alegram quando um pecador reconhece que precisa do perdão de Deus. Os céus se alegram. E aí Jesus vai para a terceira parábola, e a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, aonde Jesus conta a história do filho que foi para longe do pai. E essa parábola Jesus está justamente mostrando para os fariseus que o filho mais velho que ficou em casa representa a nação de Judá, representa aqueles fariseus. E o filho que foi embora, que pegou a herança do pai e desperdiçou a herança, o pródigo, esse filho, ele representa os publicanos, as meretrizes, os gentios, os pecadores. E Jesus conta então essa parábola do filho pródigo, do filho que foi embora. E quando Jesus ele conta essa parábola, ele revela para nós, irmãos, um Deus que espera o retorno desses filhos que estão perdidos. Ele revela para nós a imagem de um Deus, porque esse pai, ele representa a figura de Deus. E Jesus nessa parábola revela para nós um Deus que está esperando o retorno para casa dos seus filhos que estão perdidos. Jesus ele revela para nós que o pai, ele não está ali indiferente a esse filho que está no mundo, que está perdido. Não, ele está preocupado, ele está aguardando, ele está todos os dias olhando para a estrada e esperando enxergar o seu filho voltando para casa. E Jesus diz que quando esse filho volta, quando esse filho cai em si e ele entende que ele precisa voltar para a casa do pai, a palavra de Deus diz que esse pai abraça esse filho. E o que esse pai faz quando o filho retorna? Ele faz festa. Ele chama os seus servos e fala: olha, vamos matar um novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e agora ressuscitou, e agora vive, agora ele voltou para casa, ele está bem, é motivo de alegria, é motivo de festa, vamos festejar, porque o meu filho voltou. Jesus está revelando, meu irmão, nessas parábolas, Jesus está revelando esse Deus que veio ao encontro de pecadores. Jesus está dizendo para os fariseus: olha, sabe por que eu estou sentado aqui no meio desses pecadores? Porque foi para eles que eu vim, porque são os doentes que precisam de médico,
São os enfermos que precisam de médico. Foi para eles que eu vim. Jesus está dizendo isso para os fariseus. Um Deus que veio ao encontro de pecadores, Você precisa ter esse entendimento e crer que Jesus, Ele veio para que você alcance o perdão dos seus pecados. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, eu quero que você preste atenção nisso agora. Algo muito importante que você precisa entender: você jamais irá alcançar o perdão dos seus pecados pelo seu próprio mérito. Você jamais irá alcançar o perdão dos seus pecados, seja por um caminho alternativo, como é ensinado por aí, ou seja, pelos seus próprios méritos. Quantas pessoas nós vemos, nós conversamos com elas, e elas dizem assim: olha, eu tenho certeza que eu vou para o céu, eu tenho certeza, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu nunca roubei, porque eu nunca matei, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Quantas pessoas nós ouvimos dizendo que elas são boas o suficiente, e elas acreditam que elas vão para o céu, que elas vão escapar da condenação eterna, apenas pelo fato de elas serem, aos olhos delas mesmas, pessoas boas. E eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Você jamais irá alcançar o perdão dos seus pecados pelo seu próprio mérito. É só através de Jesus, meu irmão. É só através de Jesus. É só através de Jesus que você pode alcançar o perdão dos seus pecados. É só através dele. Não é através do seu pastor. Não é através do seu líder espiritual. O seu líder espiritual não pode perdoar os seus pecados. O que ele pode fazer é te conduzir ao caminho para que você encontre o perdão. Quando Jesus, ele purifica um leproso, ele diz para o leproso: olha, vai agora e se apresente ao sacerdote, para que ele testifique a cura. A única coisa que o sacerdote, que o pastor, que o líder espiritual, ele pode fazer é testificar que você foi purificado, que você foi perdoado, mas ele não tem autoridade para perdoar pecados. O perdão do pecado você só encontra em Jesus. Você só encontra em Jesus. Você precisa ir até Ele, até Jesus, para alcançar o perdão dos seus pecados. Você precisa ir até Ele. Jesus, ele pode perdoar pecados porque Ele pagou a dívida. Quando os fariseus perguntam: quem é esse? Quem é esse para perdoar pecados? Por que Jesus pode perdoar pecados? Porque Ele pagou a nossa dívida. A condenação que estava sobre nós, o castigo que estava sobre nós, Jesus pagou na cruz do Calvário. O escrito de dívida que era contra nós, que nos condenava, Jesus, ele pagou, irmãos. Ele nos substituiu. Ele se colocou no nosso lugar e Ele levou sobre Ele a nossa condenação. E é por isso que Ele pode perdoar pecados, porque Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida, Ele quitou a dívida que havia contra nós. Por isso, apenas Jesus pode perdoar pecados. Apenas Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero encerrar lendo um versículo para vocês, uma declaração do apóstolo Pedro, que está lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 19. O apóstolo Pedro, depois de curar um coxo na entrada do templo, na Porta Formosa, ele e o apóstolo João, depois de curar esse coxo, a multidão fica maravilhada com aquele milagre e começam a glorificar a Deus e começam a olhar para Pedro e para João. E aí Pedro então começa a pregar para aquela multidão. E Pedro começa a dizer para aquela multidão e falar para elas: olha, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse milagre?
Não foi nós que fizemos esse milagre, mas foi o nome de Jesus. Foi pelo poder que há no nome de Jesus que nós realizamos esse milagre. É pelo poder do nome de Jesus que esse homem está andando agora. É a Ele que vocês devem dar glória. A Ele, Jesus, o justo que vocês condenaram, o justo que vocês crucificaram, aquele que os profetas disseram, desde Samuel, se falou a respeito dele e como era necessário que ele padecesse. Foi através dele. E aí o apóstolo Pedro vai dizer no versículo 19, para essa multidão: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos caminhos. O apóstolo Pedro diz para aquela multidão: vocês devem se arrepender e vocês devem se converter. Arrependam-se e convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu quero falar algo para você agora, encerrando essa mensagem. Talvez você está me ouvindo nesse momento e você conhece a Jesus. E você conhece a Jesus. Você entregou a sua vida a Cristo. Você tem caminhado com Jesus, mas você carrega dentro de você ainda um sentimento de culpa. Você ainda carrega dentro de você um peso por algum pecado que você cometeu, por algum erro que você fez. E eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre a sua vida essa noite o perdão dos pecados. Jesus tem perdão para você, meu irmão. Jesus, Ele tem perdão para você, e você precisa tomar posse e crer no perdão dos pecados. Através da sua fé em Jesus, você pode crer que Ele perdoou os seus pecados, e você não precisa mais carregar esse fardo tão pesado que tem oprimido a sua vida durante tanto tempo. É verdade que nós temos esse senso, essa sensação de inadequação diante de Jesus, porque a grande verdade é que nós sabemos que nós não fazemos aquilo que deveria ser feito, que nós somos omissos. Nós sabemos que nós não oramos como deveríamos orar, que nós não lemos tanto a palavra de Deus como deveríamos ler, que nós não buscamos tanto a Jesus como deveríamos buscar. Nós talvez não amamos tanto ao Senhor como deveríamos amar, ou como temos dito que amamos. E essa sensação de sempre estar em dívida com Deus, essa sensação de que sempre está faltando algo, muitas vezes traz sobre nós um peso de culpa, que nos impede de desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Mas no nome de Jesus, meu irmão, eu quero ministrar sobre a sua vida essa noite, que você se aproprie do perdão dos pecados, que você essa noite entenda que Jesus, Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, e a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você não precisa carregar esse sentimento de culpa, você não precisa carregar esse fardo, irmãos. Apenas creia no perdão que você recebeu. Creia no sacrifício de Jesus. Creia que já foi pago na cruz do Calvário todos os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, aqueles que nós cometemos e aqueles que nós ainda iremos cometer, todos eles estão debaixo do sangue de Jesus. Nós fomos perdoados. Agora o apóstolo Pedro diz que nós precisamos nos arrepender e nos converter. Agora que você entendeu que você é perdoado, agora que você entendeu que você não precisa carregar essa culpa, que você não precisa carregar esse fardo, você precisa entender também que você precisa mudar. O fato de nós termos recebido do Senhor o perdão do pecado, o fato de nós termos recebido do Senhor essa certeza de que fomos perdoados,
não nos dá permissão de continuarmos da mesma maneira. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos ser a cada dia pessoas melhores. Pessoas melhores. Nós precisamos ter um propósito de a cada dia agradar o Senhor, de a cada dia ser transformado, de ser aperfeiçoado na presença de Deus, para que nós possamos glorificar o nosso Pai que está no céu. Que nós possamos, meu irmão, buscar essa vida de santificação, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Cristo em nós. Mas eu quero falar agora para você que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero falar para você que ainda não caminha com Cristo. Você carrega dentro de você um sentimento de culpa. Você que talvez até conhece a mensagem do Evangelho, esse Evangelho glorioso, mas você está afastado, está distante. E dentro de você, por mais que você tenta fingir, por mais que você tenta esconder, você carrega dentro de você uma culpa que te consome todos os dias, porque você sabe que o caminho que você está trilhando não é o caminho correto. Você sabe que o caminho que você está andando não é o caminho que você deveria estar andando. Você conhece e você sabe que você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que não importa o quão distante você tenha ido. Não importa aonde você se encontra nesse momento. O Pai está de braços abertos, te esperando. E Ele é o Deus que perdoa pecados. Ele é um Deus que perdoa pecados. Ele é o Deus que perdoa pecados. E essa é a glória do Evangelho. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa voltar para Cristo e receber o perdão dos seus pecados, para que esse fardo seja removido de cima de você, para que você seja purificado, para que o Senhor troque as suas vestes e você receba esse perdão e a certeza da eternidade, Em nome de Jesus, eu faço esse apelo para você agora. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Deixa Ele transformar a sua vida. Receba hoje, em nome de Jesus, o perdão dos seus pecados. O perdão dos seus pecados. Eu quero orar agora com os irmãos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, santo e eterno. Eu quero, Pai amado, te agradecer por tão maravilhosa graça. Eu quero louvar e exaltar o Teu nome, porque, Senhor amado santo, Deus eterno, o Evangelho, Senhor, é tão glorioso, que Ele nos revela um Deus que habita no mais altos céus, um Deus que habita, Senhor, em luz inacessível, um Deus que é tão grandioso, mas que desceu tão baixo, que desceu a um lugar tão baixo, para nos pegar pelas mãos e oferecer a nós a cura dos nossos pecados. Ah, Senhor, Pai, oh Senhor, quem somos nós, Senhor, para que o Senhor se importe? Quem somos nós, Senhor? Quem é o homem? Quem é o homem, Senhor, tão insignificante? Quem é o homem, Senhor, que é pó e cinza, para que o Senhor se importe assim? Ah, Senhor, nós te louvamos, Senhor amado, nessa noite, porque o Senhor é um Deus perdoador, porque o Senhor nos amou, Senhor, e nos deu, Senhor amado santo, o perdão. Ah, Papai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esse irmão agora, Pai, que tem carregado esse sentimento de culpa há tanto tempo, que tem, Senhor, andado, Senhor, na Tua presença, Pai amado, mas não tem conseguido desfrutar desse relacionamento com o Senhor,
porque ele carrega um fardo pesado demais sobre os ombros. Senhor, ele se sente culpado, ele se sente inadequado, ele se sente em dívida, Senhor, ele se sente como se estivesse falhado, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ele receba o perdão dos pecados hoje, Senhor, que ele receba o entendimento, Pai amado santo, que em Ti nós fomos perdoados, Pai, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, Deus poderoso e santo, em nome de Jesus, visita também, Senhor, essa pessoa que está me assistindo agora, Senhor amado santo eterno, e que ainda não entregou a vida ao Senhor, e ainda não entregou a vida a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que vive essa agonia dentro de si, que vive essa inquietação na alma, porque carrega essa culpa que é gerada pelos pecados. Senhor, em nome de Jesus, que ela seja tocada por essa palavra hoje, que ela receba o perdão dos pecados hoje, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque só em Ti, Senhor, só em Ti, nós somos perdoados, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, para a glória do Teu santo nome, amém, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra, dessa glória do Evangelho, que é um Deus que perdoa pecados, esse Deus poderoso que veio ao encontro de homens pecadores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero encerrar dando a bênção apostólica, em nome de Jesus, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que todos concordem dizendo amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que a paz do Senhor, a bênção de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.